Amém? Amém? Então vamos começar. Entonces vamos a comenzar. Salmo 1:1. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores Ok. se ha sentado. Sentado. Dois. Outro. Dos, otro. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley susurra día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amém. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Esa es la palabra del Señor. Queria que vocês soubessem Quiero que ustedes que escuchen. eu dou muitas graças Yo doy muchas gracias a Deus por vocês, a Dios por ustedes, pelo ministério em espanhol. por el ministerio en español. Está muito visível, Está muy visible. como agora na primavera, Como ahora en la primavera. como as plantas começam a ficar Como verdes las plantas empiezan a e ponerse começam a verdes crescer, y comienzan a crecer saudáveis. saludables. Então, Entonces, o Senhor está sendo louvado el Señor está siendo alabado através das suas vidas, a través de sus através vidas, desse ministério. a través de este Você pode ministerio. dizer amém para isso? Você pode dizer amém? Parabéns, Amém. parabéns, Ministério em Espanhol. Deus os abençoe. E você já sabe Y usted ya sabe que nós, como igreja, que nosotros como iglesia nós temos uma estrutura. tenemos una estructura. Nós somos o povo de Deus. Nosotros somos el pueblo E de aqui Dios. nós somos também, de acordo com a palavra, Y aquí nosotros, de acuerdo con la palabra, nós somos a família de Deus. somos la familia de Dios. E a família sempre tem, Y la familia siempre pais tiene padres e tem y filhos. tiene hijos. E tem aí os outros Y tiene relacionados. otros relacionados. Então, na nossa estrutura, Entonces nuestra estructura, os nossos pais aqui da igreja los CCP padres de la iglesia aquí en CCP, são o nosso conselho. es el consejo. Eu não sei se essa é a ideia em No sé si espanhol, se lee en español, mas é o grupo mas es un grupo de presbíteros de presbíteros que governam a que igreja. gobiernan la iglesia. Presbíteros que os membros elegem Que son presbíteros que la iglesia e los eles elige, guiam a igreja. y ellos Eles guían la são os iglesia. pais. Ellos son como los E padres. entre os presbíteros, Y entre los presbíteros há um presbítero hay un de presbítero ensino que enseña, que é o pastor. que es el pastor. Então ele trabalha junto com o conselho Entonces él trabaja e os junto demais con el consejo presbíteros, y los demás e o presbíteros, pastor é o que traz a y palavra el pastor es el que normalmente, trae la palabra ou normalmente, aqueles que a quem ele vai estar delegando. o a quien él va a estar delegado. Como igreja também, Como iglesia nós también temos supervisores de ministério. tenemos supervisores de ministerio. Por exemplo, vocês exemplo, conhecem a irmã Por Késia? ejemplo, ustedes conocen a la hermana Tem Kesia. um escritório aqui ao lado Él nosso. tiene su escritorio aquí al lado de nosotros. Se não é uma senhora bem alta, Es una señora alta. e ela é a supervisora de um ministério. Ella es la supervisora de un E que ministerio. ministério é esse? ¿Y qué De ministerio niños. es ese? De los De los niños. niños. Pre-K Pre-K até a sexta série. hasta el sexto grado. Há muitos voluntários, Hay muchos voluntarios. há muitos professores, Hay muchos profesores. há muitos líderes de Hay classes, muchos líderes de clase. mas nós temos uma supervisora Mas tenemos una supervisora. que está debaixo da direção Está debajo de la e da dirección. unção do y nosso da conselho. unción a nuestro consejo. Tudo bem até aí? ¿Ok? Nós temos um ministério em grupos Mas pequenos. tenemos un ministerio de grupos pequeños. Chamamos aqui na CCP de células. Llamamos aquí en las E nós temos células. uma supervisora desse Y ministério. tenemos una supervisora. Você de ese sabe quem é ministerio. essa pessoa? ¿Ustedes saben quién es esta supervisora? Irmã Es la Ângela. hermana Ángela. E dentro da irmã Ângela, Y debajo de la dos hermana seus Ángela voluntários, hay varios nós temos voluntarios. os líderes de pequenos grupos. Tenemos líderes de pequeños Aqui, grupos. por exemplo, nós Aquí, temos por ejemplo, tenemos pequenos grupos no espanhol. pequeños grupos en español. Você sabe quais são os líderes dos homens do espanhol? Quem é o ¿Quién líder es el líder de do los ministério, hombres, del ministerio de grupo de hombres? célula em espanhol dos homens? Jairo. Yes, né? Sim. E o Jairo tem um assistente em treinamento. Jairo Quem tiene un é? asistente David. 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 E das parejas, Y de las parejas, dos casais, de los casados, quem é a líder desse ministério? ¿quién es el líder? Lisette. Lisete, certo? E ela tem um assistente, Y él tiene un asistente. Martín. que é o Martinho, é isso? Martín. Temos aqui nossa irmã Norris, Tenemos aquí la hermana Noris. com um assistente, como Carlos. asistente. que é o Carlito, não é isso como ele chama, não é isso? Carlitos. Então essa é uma ideia. Esa es la idea, Pô, entonces. mas caminhamos como um só. Mas caminamos todos
como uno. Então você vê o que nós temos aqui, né? Entonces veo que tenemos Essa é a aquí, nossa estrutura. Esta es nuestra estructura. Qual é o papel dessa ¿Cuál estrutura? es el papel de esa estructura? Nós podemos, Nosotros simplificar. podemos simplificar em Efésios capítulo en 4, Efesios capítulo 4. você não precisa nem abrir, fiquem No, nos no Salmos. necesita verlos, Porque Efésios Deve ser nos capítulo Salmos. 4, pero en el Efesios capítulo 4, versículo 11 versículo 11 e versículo y 12, versículo 12 nos informa nos informa que Deus deu à que igreja, Dios dio a la iglesia e ali ele fala, ele deu apóstolos, que Él dio apóstoles, profetas, profetas, evangelistas evangelistas e pastores, y pastores e mestres. y maestros. ok? ¿Ok? A nossa nomenclatura, nossos Não. títulos podem mudar, Nuestros nomenclatura puede también cambiar, mas a função é a mesma, pero la función es misma, de pastores, que los pastores, presbíteros, presbíteros, supervisores de ministérios, supervisores de líderes de ministerios, ministério. líderes de ministerio. E qual é a responsabilidade? ¿Cuál es la De responsabilidad? acordo com o versículo 12, De acuerdo con el versículo 12, é o aperfeiçoamento dos santos. la perfección de los santos. Ou seja, essa estrutura existe para quê? Esa estructura existe para qué? Para aperfeiçoar os santos. Para perfeccionar a los santos. Agora pergunto a vocês, Ahora pregunto a ustedes, quem são esses santos? ¿quiénes son esos santos? Quem? Todos. Todos vocês. Todos ustedes, ¿ok? Bem-vindos. Bienvenidos. Então vamos voltar aqui um Entonces, pouquinho. vamos a volver un poco. O papel desses El líderes papel de los líderes é de o es aperfeiçoamento del perfeccionamiento dos santos. de los santos. E quem são os ¿Y santos? quiénes son los santos? Todos aqueles que Todos estão aquellos que separados están separados por Deus por Dios através de a Jesus través de Jesús para fazerem parte da família. para ser parte de la familia. Não são pessoas perfeitas, No son personas perfectas, mas são pessoas que estão sendo mas son aperfeiçoadas personas que están siendo perfeccionadas através do ministério a desses través líderes. de los ministerios de los líderes. Tudo bem? ¿Está todo Agora, bien? aperfeiçoados para quê? Ahora, perfeccionados para Para qué? toda a boa obra. Para toda la do buena ministério. obra del ministerio. Então, quem é que faz a obra Entonces, ¿quién da, hace esa obra da Igreja Família de la CCP? iglesia, de la familia En CCP? español. En español. São os pastores? Son los pastores, São os líderes? son los líderes, São os supervisores de son ministério? los supervisores de São os ministerio, voluntários? son los voluntarios. Quem é que faz a obra? ¿Quién hace esa obra? Todos. Todos. Nosotros. Vocês. Ustedes. Nosso papel Nuestro papel é equipá-los, es equiparlos, aperfeiçoá-los. perfeccionarlos. Então você vê o que, que nós fazemos nesse processo. Entonces usted ya ve qué estamos haciendo en este proceso. Então nós estamos aqui para organizar. Entonces nosotros estamos aquí para organizar. Ok, vamos começar às 8h30, Vamos a empezar a las 8:30. a palavra às 9h, La palabra a las 9. depois às 9h30 o Después de las louvor 9:30 a adoración e coisas assim. y cosas así. Então uma organização. Es una organización. Vamos ter grupos de célula Vamos aos, a tener grupos durante de a célula semana, durante la semana, reuniões aos domingos. reuniones los domingos, Então tudo nesse sentido, todo en ese mas sentido. tudo com propósito, Mas todo tiene un propósito, para que vocês sejam para que ustedes aperfeiçoados. sean perfeccionados. Tudo bem até aí? ¿Está todo bien? Agora, como palavra, Ahora, como la palabra, o meu papel mi papel como pastor como pastor é trazer. es traer, Primeiro lemos o texto, primero leemos el texto, explicar o texto explicar el e texto aplicar para nós. y aplicar para nosotros. Tudo bem comigo? ¿Están todo bien? Então hoje eu quero Entonces, falar com hoy yo vocês quiero hablar con ustedes de uma responsabilidade de una responsabilidad que nós líderes não que podemos los fazer por líderes você. no pueden hacer por ustedes. Somente você pode Solamente fazer, usted lo puede hacer. além de realizar a obra do ministério. Así es realizar la obra del E ministerio. esse papel Y ese papel é de conhecer es de conocer a palavra de Deus. la palabra de Dios. Amém? Amén. Nós podemos ler e Nosotros explicar, podemos leer y e explicar aplicar. y aplicar. mas quem vai ouvir, Mas quien va quem vai aprender, a aprender, escuchar, são vocês. son ustedes. Como, pastor? Como pastor, Nós sabemos que quando nós oramos, nosotros sabemos que cuando oramos nós estamos em um diálogo, não estamos estamos? en un diálogo, ¿verdad? Estamos em um diálogo com quem? Estamos en un diálogo con Com Deus. ¿no? Agora Deus nos fala, Ahora, não fala? Dios Sí. nos escucha. Pode nos falar, né? Dios nos puede hablar, ¿verdad? E Ele fala através de Y Él visões, habla a través de Ele fala visiones, através de sonhos, de sueños, Ele fala através de profecias, habla a través de profecías, através do seu Filho a través Jesus. de su Hijo Jesús. Mas qual é a maneira que Mas Deus fala qual é conosco a- sempre? la palabra que nos habla A siempre, palavra de Deus. la palabra de Dios.
É bom ouvir a Deus através Es bueno de escuchar a Dios de profecias. profecías. Eu estive fora uma semana lá no Texas El tiempo que yo pasé en Texas, e eu fui a uma reunião yo fui a una reunión onde ninguém me conhecia, donde nadie me somente conocía, a minha filha. solamente mi hija. E era uma reunião Y era una reunión de pessoas que estão envolvidas de no personas ministério que están profético. envueltas en ministerio profético. E havia um senhor, Y había un señor, pastor lá do país da Escócia. un pastor del lado del país de Escocia. Eu nunca o vi antes, Yo nunca lo escuché ele nunca antes. me viu antes. Él nunca me vio a mí E tampoco antes. talvez não vou vê-lo até no céu. Y tal vez no volvería a verlo después. Somente no céu vou O vê-lo. tal vez en el cielo lo vuelva. No sé. No lo sé. Mas assim que nós Mas entramos en el aí, tiempo que entré allí y nos encontramos, ele estava sentado, él estaba sentado, eu estava sentado yo aqui, estava sentado ele ahí. era um convidado especial, Él era un invitado e especial. ele olhou para mim, Y él me vio a eu mí, olhei para y ele, yo lo vio a as él. nossas almas fizeram assim, Y nuestras almas se hicieron así. igualzinho, Y de tal manera, como se você conhece a história de Davi, como si usted Do conoce rei Davi. la historia del rey David, ele tinha um amigo. él tenía un amigo. Como se chama esse amigo ¿Cómo de se Davi? llamaba ese amigo Se de chamava Jonathan. Jonathan. E Davi e Jonathan eram Jonathan assim, y David eran um así. amigo, uma Un ligação amigo, muito forte. un ligamento fuerte. Vou chegar logo ao ponto. Voy a llegar al punto. Chegou uma hora Llegó una que hora esse senhor que este se señor levantou, se levantó, veio para onde eu estava, vino para donde yo colocou os estaba, braços no meu ombro. que puso sus brazos sobre Y mi dice hombro para mí, y me dijo a mí. Ele não sabia meu Él nome no muito sabía bem, mi nombre muy mas ele bien, disse o seguinte: mas me dijo lo eu siguiente. estou olhando para a sua vida, Yo estoy viendo para estou su vida, vendo um fogo y yo estoy viendo un fuego muito forte, muy fuerte. e você vai voltar para Nur, Y usted va a volver a e você vai levar esse fogo para y aqueles de usted Nur. va a llevar a este fuego al Eu al falei, tudo Nur. bem. Y yo dije, todo E ele bien. continuou: Y él continuó. muitos estão vindo para o Senhor, para você, Muchos están viniendo al Señor por usted. não vindo até você, O viendo por usted. Viniendo. Viniendo até mim, muchos están viniendo hacia mí, hacia usted, para dizer para decir que o sinal, que la señal, the light, like traffic light, que la luz de la señal de tráfico está vermelha, está Roja. roja, que não pode passar. que no puede pasar. Mas a luz não está vermelha, Mas la luz ela está está roja. verde. Então você vai adiante. Entonces vaya adelante. Então foi muito forte aquilo. Fue muy É fuerte muito aquello. bom ouvir. Es muy bueno escuchar. Mas sabe como é que eu ouço Deus todos os dias? ¿Sabe cómo el Señor Todas todos as los días, manhãs, todas las mañanas, através da sua nos palavra. habla? Es a través de la Pessoas palabra. podem falar, Personas pueden mas hablar, é esse livro que confirma. mas este aquilo libro que as pessoas confirma lo dizem que para esas mim. personas dicen Me para entendem mí. isso? ¿Me entienden eso? Então, nós precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos conocer la Biblia. Não é para que Deus nos ame mais, No es para que Dios nos ame nem más, para que nós sejamos mais salvos. ni para que seamos más salvos. Somos salvos somente através de Solo Jesus. somos salvos a través Mas de sem a Jesús. palavra, Sin la palabra, você não vai poder caminhar, usted no va a poder você caminar, não vai poder conhecer no va a poder ao conocer nosso Deus a nuestro Dios. e não vai poder obedecer o que Ele Y tem no va para a nós. poder obedecer lo que Entenderam quiere para isso? nosotros. ¿Entienden Então, eso? olha aqui nesse versículo de Entonces, número 1. Ahora, en ese versículo número 1, O que aprendemos aqui? ¿qué estamos aprendiendo? É uma tarefa Es una tarifa que é sua, que es suya, vocês dos santos. de ustedes los santos. Eu não posso fazer isso por você. Yo no puedo hacer Eu eso por posso usted. conhecer toda a Bíblia Yo puedo conocer e toda la explicar um Biblia pouquinho no domingo pela manhã. y explicar un poquito la O mañana. seu líder de célula pode conhecer toda a Bíblia, Su líder de célula puede explicar conocer um toda la Biblia pouquinho no y dia da explicar reunião. un poquito en la reunión. mas você Mas usted precisa conhecer a precisa Bíblia conocer la Biblia totalmente. totalmente. E como faz isso? ¿Y cómo puedo hacer eso? Versículo 1. Versículo 1 Logo no início ele fala assim: dice el versículo así, como é feliz. ¿cómo es feliz? Como está a sua? Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados. Dichoso, né? Que Dichoso, feliz, para em feliz. português seria feliz. Bem-aventurado. Debe ser Uma feliz. outra Pero otra Bem-aventurado. versión, Bem-aventurado, não foi? Bem-aventurado. O que quer dizer isso? Alguém, ¿Qué quiere decir eso? uma pessoa que Una está persona que está contente, contenta, realizada. realizada. Uau! Oh, wow. Então, qual é o segredo disso aí? Entonces, ¿cuál es el secreto? E nós temos um segredo com duas partes, né? Tenemos un secreto con dos Um partes. segredo
Un com secreto duas partes. con dos partes. Algumas coisas que ele ou ela tem que fazer Algunas cosas que él o ella e tiene outras que coisas hacer que não pode y fazer. otras cosas que no tiene que hacer. Aqui no versículo Aquí en 1, el versículo começou 1 com as coisas que comenzó não deve fazer. con las cosas que no tiene que hacer. Então, um filho de Deus, Entonces, un hijo de Dios, como você, como usted, santo, un santo, que está caminhando com que o está Senhor, caminando con el qual Señor, é a primeira coisa que ¿cuál o es la versículo primera 1 cosa que el versículo 1 diz para você não dice para fazer? usted que no No haga? andar en consejos de malos. Outra mais alta, irmão. Más No alta, hermano. andar en consejos de malos. Gente Malos. que no conoce a Dios. Ay, amén. O sea, No es hay creyente. consejos malos en la vida. Hay. Nosotros no debemos caminar en ellos. Não podemos seguir. No podemos seguir. E aqui a palavra que eu tenho em Y português é aquí la ímpios. palabra que yo tengo son Alguns de impíos vocês, en portugués. vocês, Impíos. vocês têm em espanhol também Tenemos essa en palavra? español, tenemos en O que é, español. qual a diferença entre ¿Cuál es la ímpio diferencia entre un impío e mal, uma y pessoa un má? malo? Qual a diferença? ¿Cuál es la diferencia entre un malo y un impío? El que no teme a Dios es el impío. Yes. Y por lo tanto, el que no teme a Dios puede tener buenos consejos, pero por ser impío no debo andar en ese consejo. Entenderam isso? Ujú. É possível você Entenderam ser isso? bom Es posible e ser não bueno crer em Deus. y no creer en Dios. Devemos respeitar e honrar, Debemos respetar y honrar. Sí. seguir os conselhos. ¿Seguir los consejos? No. No. Então você precisa seguir os Entonces conselhos precisa seguir los consejos daqueles que de aquellos conhecem que ao Senhor conocen al Jesus. Señor Jesús. Tudo bem? ¿Está todo bien? Então essa é a primeira coisa para Esa não es la fazer. primera cosa. A No segunda debemos coisa, qual é? hacer. Ainda no versículo La 1. segunda cosa, en el versículo 1 dice. ¿Cuál es la segunda cosa? Ni anduvo en caminos de pecadores. Como é? Ni anduvo en camino de pecadores. Ok. Tem outra versão parecida? Ni se detiene en la senda de los No, esa es pecadores. la otra parte. Primeira coisa é que não segue o conselho dos ímpios. Primera cosa es que no se A segunda parte é que La segunda es, a minha versão diz: en mi versión dice, não imita a no conduta imite la conducta dos pecadores. de los pecadores. Não se comportem No se comporten como todos os outros como que todos não los conhecem a otros que Deus no conocen a Dios. se comportam. Como No se sigan el comportan. ejemplo. Ou, aqui podemos dizer, O aquí podemos decir, porque o ímpio porque un impío, é o que não conhece a Deus. alguien que no Mas conoce a um Dios, pecador mas un pecador pode ser alguém que conhece a Deus, puede ser alguien que conoce mas não a Dios, está andando nos caminhos de Deus. mas no está andando los caminos de Então, Dios. se eu sou um filho de Deus, Entonces, si yo soy un mas hijo eu de não Dios, estou obedecendo a Deus, mas si no estoy você obedeciendo não a vai Dios, seguir o meu, usted não vai imitar o meu no comportamento. va a imitar mi comportamiento. Pelo contrário, De lo você vai me contrario, chamar a atenção me va a llamar e la colocar de atención volta no caminho. y colocarme de vuelta en el Estão camino. entendendo isso? Sim. ¿Entienden eso? Então, ele não anda segundo o conselho dos ímpios Entonces, no seguir el consejo de los e impíos não imita os pecadores. y no imita a los pecadores. Mas há uma terceira coisa para não fazer. Mas la tercera cosa para no hacer, Qual é? ¿cuál es? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ah, es más simpático. Para conversarmos, para conversarmos, para falarmos, hablar, para contarmos para contarnos histórias. historias. Às vezes ficamos aí A veces num nos ambiente ponemos en un ambiente que as pessoas estão que falando las mal de personas Deus, están hablando mal de Dios, fazendo pouco caso de Deus. haciendo provocaciones contra Dios. E a gente não vamos estar aí. Y ahí nosotros no podemos estar. Entenderam en isso? ese lugar. ¿Entendieron Então, eso? muito, 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 Es muito, muito bom. Las amistades. Amizades, as conversas. Sempre Unas são Una las cosa que hoy se ha hecho muy popular y que la pasamos por alto, el bullying. Esto es escarnecer. Yes. El que hace bullying, el que se deleita en la debilidad de otro para burlarse, Uhum. para tomarlo como pretexto y a veces decimos, es solo una bromita. Uhum. Eso es Una escarnecer. persona necia, Yeah. quiere decir esa palabra, necia. Mas você sabe que hoje Mas usted sabe você que não hoy precisa nem estar sentado Não com os precisa com os estar zombadores. no precisa estar sentado Você con pode los estar escarnecedores. somente no seu telefone Solamente está, e puede ficar abrir su teléfono lendo, y va leyendo, perdendo tempo perdiendo com tiempo pessoas que não con honram ao personas Senhor. que no honran al Señor. Cuidado. Cuidado con eso. Esse é um instrumento muito Ese es un instrumento valioso muy valioso para a comunicação, para comunicación. mas é o pior Mas es peor inimigo enemigo para a nossa mente. para nuestra para mente, nosso para coração. nuestro corazón. Então não abra a guarda aí. Entonces no haga, No baja la guardia.
No baja la guardia. No baje la guardia. Ok? Então esse é o segredo da vida para não Ese es el fazer. secreto de la vida para Ah, que no e hacer. qual é a segunda parte? ¿Cuál es la segunda A parte? parte que ele tem que fazer. La parte que yo tengo que O hacer. versículo 2. El versículo 2. Mais uma vez, então. Más una vez. Alguém leia o versículo 2. Alguien lee el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Está a sua delícia, como ele Está leu. su delicia. ¿Qué quiere decir Leo. eso? ¿Qué quiere decir eso? Ay, es Contento, cuando delicia, ¿no? Contento. Contento? Es cuando me gozo, me deleito. No Deleito. quiero salir de esa meditación, de ese leer, de eso que me llena, más allá de una buena comida, más allá de una reunión deleitosa. Yo me deleito cuando el Señor me está hablando. E principalmente porque Porque eu estou ouvindo a Deus. Escuchando a Dios. Entende isso? ¿Entienden eso? Nós temos um filho Nosotros tenemos un que hijo mora conosco. que vive con nosotros. E uma das coisas que ele gosta Y de una fazer, de las cosas que le gusta hacer antes da pandemia, antes de la pandemia era que saíamos juntos era que salimos para um juntos cinema para un com cine comida. con comida. Então comíamos e assistíamos um Entonces, filme. comida y íbamos así. Mas com a pandemia, Mas cuando sucedió passamos la a pandemia, fazer isso em casa. empezamos a hacer eso en casa. Então ele sempre escolhe o filme. Entonces él E siempre sentamos escoge juntos. escoge la Então eu película. me assento aqui, Entonces, ele nos se sentamos, assenta ali, él se sienta e allá, às vezes yo sabe o que siento aquí. acontece? Y sabe lo que sucede? Ou alguém da igreja me mandou uma O mensagem. alguien de la iglesia me Aí eu manda pego o mensaje. telefone, Y yo agarro el teléfono e fico olhando. y empiezo E a o ver. filme está andando. Y el- E ele está la ali. película sigue ahí, Você pasando, acha que ele y él fica sigue feliz? ahí. Y usted No. piensa que él está feliz. Ele fala, pai, Él dice, padre, guarda o telefone. guarda el teléfono, Deixe pra lá. deje Por para quê? allá. ¿Por qué? Ele quer que eu esteja com Él quiere que atenção esté con onde? atención ¿dónde? No filme? En la película. No. Nele. En él. Amén. Amén. Então, quando nós lemos a Entonces, palavra de cuando Deus, nosotros leemos la palabra e de ela Dios nos deleita, y nos deleita, nos dá prazer, nos da placer, nós estamos dizendo, nosotros estamos diciendo, Senhor, eu quero ouvir a sua Señor, voz, yo quiero verte a sem ti, interrupções. sin Amén. interrupciones. Estão comigo nisso ¿Están aí? conmigo en eso? Agora, Ahora, a lei do Senhor é o meu la ley del prazer, Señor es mi placer. e agora eu faço o que com essa? Ahora, ¿qué yo hago con Nela eso? eu faço o quê? ¿Qué hago con eso? Medito. Medito. E o que é meditar? ¿Y qué es meditar? Reflexionar. Reflexionar? Reflexionar. É ficar assim, Es así, não, es é isso? Aplicar na vida. Aplicar. O que é meditar? ¿Qué Deixa es meditar? tem a ver com a mente, Pensar. com a nossa mente. Tem a ver. Tiene que ver con la mente. Agora deixa eu dar um exemplo assim, Ahora les meio, voy a dar un ejemplo. pouco así, ruim. un poco- Estamos longe do almoço, então não vai Estamos- fazer problema. Estamos lejos de Ah, del almuerzo, so no hay ningún problema. quando uma vaca, Cuando una vaca come o capim, come el pasto, ela come o capim come la vaca, e ela vai até o seu estômago va comiendo, llega a su e estómago. passado um pouco de Pasa un tempo, tiempo, pasado un poco de tiempo, o que acontece ¿qué com aquele sucede alimento? con ese alimento? Volve. Ele volta a rumiar. Vuelve, E a vaca não E a cospe, No. no lo escupe, ela não joga fora. no lo O saca que ela fuera. fica ¿Qué fazendo? ella es lo que sigue Empieza a rumiar. haciendo? Sigue masticando. Para até e Para depois que ella- desce y outra vuelve- vez Entonces ella vuelve a e tragar volta outra y vez. vuelve a voltar Ok. otra vez, ¿no? Você quer saber o que é meditar? Si usted sabe qué es meditar, Você põe a palavra para dentro. usted pone la palabra para adentro, Talvez bem cedinho de manhã, a veces Bien bien temprano. temprano en la antes de mañana, sair para o seu trabalho, antes de salir de su suas trabajo, atividades. de sus Ela actividades, entrou no seu él espírito. entró en su espíritu. E depois, durante o Y dia, después durante el às día, vezes está até manejando, así está usted manejando, ou está no o trabalho, está en el trabajo, aquele pensamento aquel volta à sua pensamiento mente. vuelve a su mente. Aí você mastiga Hasta um pouco usted mais. mastica un poquito más. Ah, fica parte da sua Y vida. entonces eso se queda parte de Depois su vida. desce para o Y seu. después vuelve el proceso. Entende isso? ¿Entiende eso? Agora, se a Ahora, vaca não comer, Si la vaca no come, ela não pode ruminar. no, no puede rumiar. Se você não lê a palavra, Si usted no puede leer, se no lee você la não palabra, ouve a si voz no de Deus, está- si no escucha la voz você del não tem Señor, como meditar no Senhor. si no tiene cómo meditar en eso. Entendeu isso? ¿Entendieron eso? Esse trabalho, Este trabajo somente Deus
Solamente Dios, através do Espírito a Santo, través del Espíritu pode fazer Santo, por vocês. puede hacer en ustedes. Eu poderia passar o dia inteiro aqui Yo puedo pasar el día falando entero com aquí, vocês sobre a hablando Bíblia, con ustedes sobre la mas Biblia. você somente vai conhecê-la Mas usted quando solamente você la va a conocer abri-la todos os dias cuando usted abre la Biblia todos e a los partir días. daí comê-la Y a partir de ella e comerla meditar. y meditarla. Estão comigo? ¿Están Amén. conmigo? Eu não posso fazer isso por você. Yo no puedo hacer eso por Lisete usted. não pode fazer por Lisette você. no puede hacer eso por usted. Shara não pode fazer isso Iron por não você. pode fazer isso por Davi você. não pode fazer David por não você. pode fazer isso Ninguém por pode você. fazer. Nadie puede hacer Somente eso por você. usted. Solamente usted. O que vai acontecer Lo que va a suceder é que ahora você vai es que conhecer a usted va a palavra. conocer la palabra. Ela vai fazer parte da Va a sua ser vida. parte de su vida. E quando você tiver numa Y situação, cuando usted tuviera una situación, uma circunstância una que circunstancia você precisa de socorro que usted precisa de e não dá socorro, tempo de chamar para o y pastor, no da tiempo de não llamar dá al tempo de pastor, chamar para Lisete, não dá tempo para chamar para o Jairo, não dá tempo para chamar para o Davi, nem para o irmão Norris, nem para o Tony, para ninguém. Mas a palavra está Mas com la você. palabra está con usted. E o Senhor diz, Y el Señor faça isso. dice, Amén. así es, así Estão de esta comigo aí? manera. Están Eu conmigo. estou olhando ao relógio Yo estoy viendo el e eu reloj, estou falando y yo muito. estoy hablando mucho. Então eu quero dar algumas Entonces, ideias para quiero darles vocês. algunas ideas a ustedes. Por exemplo, eu Por vou ejemplo, falar uns versos Voy a hablar unos e o versículos. Lisete, Jairo e Davi Jairo y David e a irmã Norris estão proibidos de están responder. prohibidos de responder. Vocês não podem responder. Ustedes no pueden Só os responder. outros. Son todos más. Onde está na ¿Dónde- Bíblia ¿Dónde en la Biblia que diz está assim: lo que dice así? lâmpada Lámpara para os meus pés para mis peces é a tua palavra es tu palabra e luz para o meu y caminho. luz para mi camino. Onde é que está isso? ¿Dónde está eso? Salmos, ok. Que salmo? ¿Qué salmo? Vou dar $1 para quem Bueno, voy a dar souber. $1 al que conteste bien. $2. $2. Três. $3. 119, ei! E... A irmã não pode falar mais ele não. 119. Hermano, puede Salmo Você não dá pra 119. ele? Eso es pecado. Ela falou com você? Hermano, ella le habló. Hermana, Eso es pecado. Doris. Que número? Salmo 119. Irmão, agora não pode falar. 119, que número? 119, ¿qué número? Come on! Come on. 119, 105. 105, 119, 105. Oh, lâmpada para os meus Para mis pés. pies. Ok, se não tenho Porque si no lâmpada, tengo lámpara, estou na escuridão, nas estoy en la trevas. oscuridad, e en las vou tropeçar. tinieblas, y voy a Mas se eu tropezar. tenho lâmpada, Mas yo tengo meus una pés lámpara, estão mis firmes. pies están firmes. Luz para o meu Amén. caminho. Luz para mi Se camino. tenho luz, Si tengo luz, sei onde estou sé dónde e estoy, sei para onde vou. sé para dónde Se eu voy. não tenho luz, Si no tengo luz, eu não sei para onde estou, yo no sé não dónde sei para estoy onde y vou. no sé para dónde voy. Você quer direção na vida? Quiere dirección en la Conheça vida, a palavra. Conozca la palabra. Amém? Então Amén. estamos aí. Estamos Mais bien. um Más uno más. que eu quero fazer com vocês. Que yo quiero hacer Onde con é que ustedes. fala assim? ¿Dónde dice aquí en la Biblia? Como poderá ¿Cómo o podrá, jovem ¿Cómo podrá un joven manter puro o mantenerse seu puro su coração? corazón? ¿Cómo un joven podrá mantener puro su corazón? Onde é que está? Que ¿En salmo? qué salmo está? Está em Salmos. Já Está en ajudei. Salmos. Onde está? Que ¿En salmo? qué salmo está? Martim, que salmo? Martín, ¿en qué salmo? Tony, que salmo? Tony, Jack, que salmo? Jackie, ¿qué salmo? Ai, Está ai, buscando apenas. ai. Você viu o problema? Luiz, em que salmo? Luis, ¿qué salmo? 119, alright! Alright. E 119, vocês não estão Google aí não. Está buscando en Google en El internet. 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 119, 9. 119 do 9 e vai até o versículo 11. Leia para nós, irmãos. Hermano, lea para nosotros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Siga os demais, hasta 11. Hasta el 11. Hasta el 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El 12. Hasta 11. Sí. 9. 9, 10 y 11. Ok. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ok. Então tem que guardar a palavra. Guardar la Lembra da palabra. ideia de meditar? Esa es la idea de Está lá meditar. fundo. Estar, que esté al fondo. Essa é uma parte Esa es da una responsabilidade. parte de la responsabilidad Para continuarmos a para crescer, continuar que creciendo. só você pode Que fazer. solo usted puede hacer. Agora eu não quero coisas fáceis. Yo no quiero que
Pegue uma e passa as outras. Ahora vamos a pasar. Eu não quero coisas fáceis. Yo no quiero cosas fáceis. Você já tem isso? Sim. Nós estamos usando? We're reading the Bible every day. E está usando isso? Estamos usando Amém. isso. Dá um Amém. para o Martim aqui também que ele precisa. Uno para ti, nosotros tenemos. É um por pessoa. Se Uno precisar por de mais, persona. a gente faz Si mais. quiere más, A le gente podemos faz dar mais. más. Se você já tem, tudo bem. Si usted tiene, todo bien. ¿Uno para los dos? No. Se não tomar mais, pode fazer por Si no dois. tiene más, puede ser uno para los dos. Eu providencio outros, tá? Y yo puedo proveer otros, ¿ok? Ou seja, isso aí Ou seja, era isso aí para pessoas Es fortes, para personas fuertes. que querem ouvir a voz de Deus todos os Quieren dias. escuchar la voz de Dios todos los E días. Martim, Y Martín. a Lisete não pode ler para você. Y Giselle no puede leer para ti. Lisete, o Martim não pode ler para você. Martín no puede leer para mí. Isso é individual, Eso es para você individual. conhecer a palavra. Para usted conocer Se la precisa palabra. de mais, tem mais. Si usted precisa Estamos más, no mês de tenemos março. más. Estamos no mes Hoje de é dia marzo. 5. Hoy es el día 5. Então comece no dia 5. Entonces comiencen el día 5. 4 porções das Escrituras. Son 4 Amén. porciones de Eu diria que em 2 anos Esto es você para vai en conhecer 2 a años. Bíblia Usted va a conocer la Biblia tanto quanto eu. tanto como yo. Amém? Amén. Já estou fazendo isso Yo mais estoy de 20 haciendo anos. eso más de 20 Mas años. vocês vão me alcançar. Mas ustedes ¿Me me van a entiende alcanzar. ¿Me entienden Você eso? vai conhecer a Bíblia. Usted va a conocer Você não la está se Biblia. preparando para dar uma aula, Usted se va a nem preparar- para uma- no se va a nem preparar para una aula, nem para predicar. ni para predicar. para que você possa se Para alimentar, usted puede ser para que Deus alimentado, possa trabalhar na sua vida. para que Dios trabaje en su vida. Amém? Amén. Amém. Então, no próximo domingo, Entonces, el próximo nós domingo, continuamos onde nós estamos. Amém? la segunda parte. Amém? Deus os abençoe, Que aqueles Dios que los estão vindo bendiga pelo a todos online. los que están viendo online. Agora nós vamos